com Divaldo Franco sobre o tema A Unificação da Família Espírita. O bate-papo tem a participação de Paulo César Ferreira dos Santos, presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, Luiz Carlos Assis, diretor de unificação da Federação Espírita do Estado de Goiás, Gabriel Nogueira Salum, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Miriam Lúcia Herrera Mazotti Duzzi, coordenadora nacional da área de Infância e Juventude da Federação Espírita Brasileira, e como mediadora, Cíntia Vieira Soares, coordenadora deste nosso congresso. É com vocês. Bom dia a todos. Esse é um momento muito especial na nossa programação, porque entendemos que falar de família, vida e paz inclui também a nossa família espírita, principalmente nas nossas relações no movimento espírita, na unificação desse movimento, no Centro Espírita enquanto instituição. E para nós conversarmos a respeito dessa temática relevante, nós trouxemos amigos, companheiros desse trabalho, com experiências diversas, e nós vamos promover esse diálogo a partir de perguntas que foram elaboradas pelo próprio movimento espírita do nosso estado. Então, nós pedimos que os coordenadores regionais, secretários, se manifestassem quanto às dúvidas, aquilo que eles gostariam de ouvir a respeito dos nossos desafios de estruturação do trabalho, e assim nós organizamos esse bate-papo a partir dessas perguntas que eles nos enviaram. E a nossa primeira pergunta vai para o Divaldo, o nosso amigo. Tá. Esse é o nome da mãe? Tá, a mãe Cristiane de Barros Gonçalves. Tem um jovem na programação da juventude que está solicitando a sua presença lá. É isso? Hã? A filha é Amanda. Então, nós começamos a nossa conversa fraterna com o nosso querido Divaldo. E a pergunta é: qual a importância da unificação do movimento espírita perante a missão espiritual do Brasil? Queridos irmãos e irmãs, a unificação é o mais avançado passo do movimento espírita para uma correta divulgação do Espiritismo. Ela teve início no encontro no Rio de Janeiro, nos dias 5 de outubro de 1949, quando federações do sul do Brasil dirigiram-se à Federação Espírita Brasileira para propor uma maneira de unirem-se as instituições dentro de um programa nacional, a fim de estudarmos as dificuldades, os desafios e também promovermos, acima de tudo, a fraternidade. Então, a importância da unificação vem desde muito longe, quando o Dr. Bezerra de Menezes era presidente da Federação Espírita Brasileira por segunda vez, por volta de 1895, a convite de Ismael, o guia espiritual do Brasil, ele já trazia a preocupação de fazer que as instituições mantivessem um programa de identidade, unificando a forma da divulgação para evitar apêndices, propostas que não estariam dentro do pensamento de Allan Kardec e dos espíritos felizes.
Portanto, desde esse momento, que era uma inquietação do mundo espiritual para nós, graças ao trabalho de homens e mulheres admiráveis daquela época, a Federação Espírita Brasileira, sob a presidência do Dr. Antônio Vantuil de Freitas, recebeu uma equipe de espiritistas que representavam a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e com a presença do notável orador que tanto divulgou a doutrina espírita, aliás, ele era baiano, Leopoldo Machado, e também um médium comovedor, que desapareceu através do tempo, Ari Casadio. Esse trabalho foi extraordinário e todos concluíram que a união, pela unificação dos programas das instituições federativas, era o caminho único para encontrar-se a plenitude e a união de todos os trabalhadores. Então, naquela data, que celebraremos 70 anos neste ano, se firmou um documento que foi chamado Pacto Áureo e que foi abençoado por uma comunicação através de um admirável médium catarinense, que era o seu presidente. Naquela oportunidade, então, selou-se esse trabalho de união e foi formada uma caravana chamada da Fraternidade, que percorreu todo o Brasil, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. Homens preocupados deixaram seus compromissos para visitarem todas as instituições, para criarem uniões e federações nos estados em que não havia. Em alguns estados havia 3 e até 4 instituições que tentavam reunir as casas espíritas sob a bandeira de Ismael. Então, aqueles trabalhadores lutaram para criar uma instituição neutra, qual aconteceu no Recife, na Bahia, em Salvador e em outros lugares. Então, foi um passo avançado, porque toda ideia nova cria muitas dificuldades e muitas vezes opiniões valiosas interferem no programa geral. Se dizia muito sobre o espiritismo de mesa branca. Que absurdo, a nossa mesa é parda, não tem nada que ver. Então, alto espiritismo, baixo espiritismo, eram informações indevidas da mente popular ou de pessoas de má fé. Então, essa identificação nacional define os rumos. E nos meses de novembro de cada ano, na Federação Espírita Brasileira, antes no Rio, e há vários anos em Brasília, já reúne todos os estados brasileiros, inclusive os antigos distritos, o Amapá, Rio Branco, todos, para estudarmos a melhor maneira de trabalhar a mente infanto-juvenil. Então, preparar as gerações novas, como desenvolver a mediunidade, evitando-se tantos caracteres e teorias absurdas, e através da experiência nacional, estabelecendo-se diretrizes de base para o bom funcionamento das instituições espíritas. O movimento de unificação é um dos passos avançados que o mundo espiritual logrou materializar na Terra. É de grande importância. E mais tarde, Dr. Bezerra, com a sabedoria que lhe é peculiar, no além, através de Chico Xavier, deu uma mensagem extraordinária sobre a unificação. Ele procurou demonstrar que uma vara, qualquer pessoa arrebenta. Até um bom número de varas, mas um feixe de varas, de maneira nenhuma. É a parábola do feixe de varas do Evangelho. E então ele disse que a sós nós seríamos vencidos facilmente. Os grupos isolados naturalmente perecem, porque não evolvem com a evolução científico-tecnológica.
mas que unidos nós somos uma força, expressão do venerando apóstolo do Espiritismo no Brasil. Então, eu tenho observado, depois de percorrer todo o território nacional, eu já visitei no Brasil mais de 800 cidades, algumas delas 50, 60 vezes. Então, posso opinar como observador, e porque a nossa instituição é vinculada à Federação Espírita do Estado da Bahia, que nos ajuda, que nos orienta, que nos manda expositores, que nos oferece programas. Tudo isso derivado do encontro do Conselho Federativo Nacional no mês de novembro em Brasília. Então, todos nós espíritas deveríamos unir-nos. E o Dr. Bezerra, numa bela mensagem, diz: da união dos espíritas decorre a unificação das instituições. Porque se eu frequento o centro A, outro centro B, outro centro C, e somos amigos, as instituições vinculam-se. Mas se o diretor-presidente do centro A acha que Deus se manifesta lá, apenas lá, e não aceita que ninguém diga o contrário, não pode haver uma identificação. A função da unificação não é fiscalizar, não é vigiar, é contribuir para a unidade doutrinária. Virá aqui uma pergunta muito importante. Se unificar é uniformizar, quer botar todo mundo igualzinho. Não. Nosso livre-arbítrio é livre, como o próprio nome diz, para assumirmos responsabilidades e, naturalmente, sofrermos as consequências das nossas atitudes. Dessa forma, o mundo espiritual com o qual eu mantenho contato pessoal é unânime na tarefa de unificação. Ou nos unimos ou somos sufocados pelo progresso. Todo mundo que se marginaliza fica na retaguarda e desaparece. Divaldo, então aquela afirmação de Humberto Campos no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando ele diz que o trabalho federativo é o programa ideal, é verdadeiro. Sem dúvida. Este é o nosso programa, é a nossa vida. Todos nos identificaremos porque estamos de acordo com o bem. Então todos saberão que somos discípulos de Jesus. Então, se unificar não é uniformizar, né? Então a gente pergunta para a Miriam, como pode-se fazer esse processo da unificação sem essa uniformização? Perfeito. E muito oportunas essas reflexões do nosso querido Bezerra, que é o coordenador espiritual de todo esse trabalho do movimento espírita, em nos alertar que a uniformização não é possível e nem é meta. Há sim uma intenção e uma força no sentido de convergir os esforços para atingirmos os objetivos comuns. E implica, naturalmente, fortalecer todo o movimento espírita a partir de uma fidelidade doutrinária, atentando ao tríplice aspecto da doutrina espírita, fortalecendo a união de corações, para que possamos promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita a todos, indistintamente. Fortalecer a união dos espíritas e a unificação do movimento espírita. Essa é a grande meta de todos os trabalhadores espíritas. E, em consonância com as próprias diretrizes de unificação, uniformização é uma palavra que não existe. Existe, sim, um respeito a uma diversidade cultural, natural, inclusive considerando o tamanho do nosso país, e a beleza das experiências e dos contextos que nos são apresentados também. Então, quando falamos em unificação, nós estamos falando num processo de convergência de esforços, em nos unirmos, reconhecendo que estamos todos fortalecidos sob uma bandeira magnânima de Ismael, Deus, Cristo e caridade, e que sob essa bandeira luminosa, todos nós podemos e devemos unir esforços para o alcance dos objetivos, oferecendo e promovendo a doutrina espírita a todos indistintamente.
implica reconhecermos que todos nós fazemos parte da equipe de Ismael, a despeito de sermos muito pequenos, imperfeitos, soldadinhos mancos, porém com a intenção de somar nesse processo. E ao estarmos todos juntos no mesmo barco, remarmos na mesma direção. Unificação é remar na mesma direção, para que possamos alcançar esses objetivos. Nosso querido Di expôs agora sobre o nosso Leopoldo Machado, né? Me veio naturalmente a música que ele nos ensinou e nos toca no coração, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado. Isso é união. Vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação. Isso é unificação. Então, nós estamos falando desse fortalecimento de laços, que é fundamental. E, ao trabalharmos com fortalecimento de laços, precisamos unir essa diversidade com que nos encontramos. A obra de Ismael para o Brasil é uma obra impessoal e comum. Esses são os termos trazidos por Humberto de Campos na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e que se repete por 3 vezes nessa obra. Não sem querer. Há uma intencionalidade para que realmente nos lembremos de que essa obra não cabe personalismo. É uma obra impessoal, é uma obra comum para o bem de todos. E, ao ser impessoal e comum, precisamos trabalhar com coletividades. E trabalhar em equipe, trabalhar em coletividade é reconhecer essa diversidade para que possamos crescer juntos. Não cabe um pensamento individualizado. É uma obra que precisa realmente que estendamos as mãos para poder crescer. E por isso, sim, a unificação ela traz diretrizes, como foi muito bem colocado. Nós trazemos um propósito de organizar as diretrizes comuns para fortalecer a doutrina espírita, mantendo a pulcritude com a qual a recebemos, a fidelidade doutrinária, mas, naturalmente, no seu desenvolvimento, na sua prática no dia a dia do centro espírita, mantendo essa fidelidade, tem a nossa diversidade cultural, os contextos. Por isso, a palavra uniformização realmente não cabe, mas sim, cada vez mais, união e unificação. Darmos as mãos e caminharmos juntos para a mesma direção. Miriam, essa questão da uniformização é meio complexa, meio difícil. E porque muitas instituições começam a aderir práticas, né? E aí falam, mas não é para uniformizar, né? Então, que a gente tenha muita atenção à questão dos princípios para não ficar criando práticas desnecessárias dentro do movimento. E o espiritismo é simples, né? Seguindo essa fidelidade doutrinária, tendo atenção à fidelidade doutrinária, aos ensinamentos do Cristo, a codificação kardeciana, é seguir com o olhar atento, resguardando a simplicidade, a seriedade da doutrina espírita, para que possamos alcançar os objetivos com serenidade, com segurança. Até porque temos o compromisso com o pensamento de Jesus e de Kardec. E estando alinhados ao pensamento de Jesus e de Kardec, o trabalho ele transcorre com a segurança necessária para que possamos ensinar o correto e garantir às novas gerações que realmente compreendam, inclusive, o real sentido da doutrina espírita, sem equívocos, sem adereços, sem anexos. A doutrina espírita na sua completude e o tríplice aspecto na qual nos apresenta, com muita luminosidade, né? Então, diante de todos esses aspectos, nós perguntamos para o Divaldo como trabalhar a unificação do movimento espírita com irmãos que não estão abertos ao diálogo e à convivência. Explicando, porque quando se fala em unificação, a pessoa tem medo de que um grupo venha dar ordens na sua instituição. Nós somos pessoas, invariável e infelizmente, que ao invés de estarmos abertos ao amor,
estamos armados em relação ao amor. Primeiro, o amor desarma. E quando alguém nos vier falar de uma coisa, pelo menos ouvimos. Eu já escutei companheiros muito queridos que dizem assim, aqui nesta casa, enquanto eu viver, esse povo não entra. E eu perguntei, qual povo? Desse negócio de unificação. E você sabe o que é? Não, mas nem quero saber. Eu digo, então, vai entrar de quando? Quando você morrer. Porque tudo é transitório. Eu venho do tempo em que os jovens não recebiam apoio dos mais velhos, em que se acreditava que o jovem era genericamente leviano, irresponsável, não havia lugar. Como o Espiritismo é o consolador, o jovem ainda não tem problemas para chorar. É esquecido que consolar não é apenas enxugar lágrimas, é também terapia preventiva para que não haja lágrimas. E certo dia veio um grupo de jovens e disse, Divaldo, nós frequentamos o Centro Espírita X, mas o presidente não nos dá chance. E depois diz algumas coisas que não são corretas, que nós estamos ali para derrubá-lo, para substituí-lo. Essas infantilidades do ego. O que é que nós fazemos? Eu perguntei, quantos anos tem o presidente? Ele disse, tem 70. Eu digo, espere alguns meses, porque ele vai e vocês ficam. Meu Deus, nem foi praga, o homem morreu na mesma semana. Eu nunca vi Jesus atender tanto ao apelo que nem foi feito. Foi apenas insinuado. E, de fato, houve uma geração de jovens. Eu estava lembrando-me de um encontro que houve na cidade de Marília, no ano de 1965. Era um encontro de jovens do Brasil Central e do estado de São Paulo. Para que nós tenhamos uma ideia hoje, na quadra de esportes lá do ginásio de Marília, reuniram-se 5.000 jovens de todo o Brasil. Ninguém fumava, ninguém namorava, quer dizer, namorava escondido. Todo mundo se mantinha. Era presidente da federação, o doutor Armando de Oliveira Assis. E, naturalmente, os jovens estavam muito ansiosos para crescer. A vida engraçada, a intensidade imensa para crescer, depois fica disfarçando para rejuvenescer. Estamos sempre em desacordo. E alguém me perguntou de público, você é a favor da unificação? Eu digo, não, eu sou parte da unificação. Porque eu só aceito convites doutrinários vindo de instituições federativas. Mas por quê? Porque eu prefiro errar com as federações do que acertar com os movimentos que vão desaparecer. E todos que surgiram, frutos da imaturidade, desapareceram. E foram muito confundidos. Oportunamente, quando Pietro Baldi esteve no Brasil, em 1951, comoveu-nos a todos, o grande sábio italiano, médium de uma obra que Emmanuel Chico denominou o Evangelho da Ciência, a grande síntese. Mas o Baldi não era espírita, continuava católico. Então houve um movimento em favor do nobre professor Pietro Baldi. E era necessário definir rumos, porque havia essa obra fantástica, mas havia outras que não eram compatíveis com as propostas espíritas. Então, a Federação Espírita Brasileira e o Movimento de Unificação respeitaram muito o Baldi, mas separaram as águas. Passaram-se os anos. A obra notável de Ubaldi continua consolando os que têm sede de entender Deus através da física quântica e o Espiritismo através do Evangelho de Jesus, caminhando para o mesmo rumo, porém cada rio no seu curso para desaguar no oceano da misericórdia divina. Desta forma, a unificação tem este objetivo essencial. E nós teremos paciência com os que divergem. Perguntaremos, mas qual é o problema? Por que você não quer dialogar?
Não, porque eu estou muito bem. Então, muito obrigado. Porque a nossa proposta não é impor, é expor. E é necessário que os que têm ouvidos ouçam e os que têm olhos enxerguem, não apenas vejam. Bem, seguindo então, Gabriel, o que é capaz de estimular o comprometimento dos espíritas com o processo de união e unificação do movimento espírita? Eu brincava com o pessoal dizendo que o dia que eu souber responder bem esta pergunta, nós vamos ter resolvido uma série de questões. Mas brincadeiras à parte, meus amigos. A formação do comprometimento no trabalhador espírita, ela tem um aspecto íntimo, de significado, de motivação de cada um de nós, de saber o que está fazendo, por que está fazendo e com que objetivo. Mas quanto a nós, que estamos hoje já elaborando na seara de unificação, também temos um compromisso, Cíntia, que é um compromisso de exercício de liderança. A liderança, em essência, ela não é poder, ela não é mando, ela é influência sobre os corações. Então, se o nosso modelo e guia é Jesus, ele também é a nossa referência de comprometimento, de liderança. E nós ficamos imaginando, muitas vezes, como é que nós queremos passar ou convidar as pessoas a uma determinada tarefa. E depois nos queixamos que as pessoas não vêm, mas nós dizemos assim: Miriam, a gente usa muito os hortifruti granjeiros, né? Temos um pepino, temos um abacaxi para descascar. Muito naturalmente a criatura não virá, porque o abacaxi espeta, o pepino é difícil. Aí nós voltamos para ver como fazia Jesus. E ele olhava os irmãos na praia e dizia: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. É claro que naquela trajetória redentora que ele apresentava, haveria sim as renúncias, os sacrifícios, as lágrimas e principalmente muito trabalho. Mas a visão que nós temos da nossa tarefa é que é capaz de ensejar comprometimento ou não naqueles que nos cercam. Se nós só apresentamos o desgosto, a queixa, o desprazer ou a dificuldade, as pessoas nos olham e dirão: eu não quero trabalhar com essas pessoas ou nessa instituição, afinal de contas elas são tristes, elas são infelizes. E a Boa Nova é um repositório de alegria incomparável. Então é preciso que nós exerçamos a nossa liderança compartilhando visão, para que a fé raciocinada que a doutrina espírita nos traz possa atender à inteligência daqueles a quem nós queremos comprometer, assegurando-os de que o caminho a percorrer será este, com essas perspectivas, com esses desafios e com esses recursos. Então as pessoas se sentem mais seguras, mas não podemos atender somente a razão. Nós precisamos atender o coração. Então, se existe um aspecto metodológico na formação do comprometimento entre nós espíritas para o trabalho em equipe, existe um outro que é fundamental, que é o trabalho do amor. Porque antes mesmo, e a Miriam destacava isso de uma maneira muito bela, antes de que haja unificação, que está conectada com propósitos, com diretrizes, com trabalho efetivo, é preciso que se concretize a união. E eu não vou conviver com uma família em que muitas vezes eu só identifico desprazeres. Nós estamos aqui há dias refletindo sobre família, vida e paz, e reconhecemos que a necessidade de vivermos em família, ela é patente para a evolução do espírito. Não é diferente no movimento espírita. Então, primeiro, as pessoas precisam gostar umas das outras. Nós precisamos ter prazer de estar juntos. Eu preciso dizer uma coisa para vocês da nossa experiência mínima nessa seara. Sabem qual é a condenação terrível de trabalhar em unificação? Alguém já contou isso para vocês? A gente morre de saudade uns dos outros. Porque nós temos amores em vários lugares. Porque essas distâncias amazônicas, quilométricas, continentais que se percorre, especialmente o nosso Divaldo,
que anda daqui e dá a volta ao mundo com uma facilidade imensa, essas distâncias, elas não separam os corações que se amam. Os corações que têm na sua consciência, no seu planejamento reencarnatório, um mesmo propósito. Então, onde houver essa dificuldade de comprometermos as pessoas, e quando nos couber alguma contribuição nesse sentido, perguntemo-nos, estamos compartilhando uma visão clara, sempre inspirada na liderança de Jesus? Estamos dando a saber às pessoas o quanto a nossa tarefa é desafiadora, mas também é bela e é capaz de nos trazer felicidade? E, finalmente, eu estou amando o suficiente esses irmãos que eu quero trazer para perto de mim? Porque o amor, ele resolve tudo. Então, dentro dessa colocação que você faz, divergir, sim, dissendir, não, né? E outra questão também é que muitas vezes ele transfere para a instituição um posicionamento do dirigente e acaba a instituição sofrendo por ação de alguma pessoa. Sabe, Paulo, que eu ouvi certa vez de uma companheira de trabalho nossa lá do Rio Grande do Sul, a Leia, e ela disse o seguinte, ela disse, quando nós trabalhamos na organização federativa, nós erramos em nome próprio, mas acertamos coletivamente. Quem acerta é o movimento espírita, é a instituição. Quem erra somos nós. Então, nós não podemos fazer essa transferência de ranços, essa transferência de decepções, de mágoas, porque muito naturalmente na nossa convivência, como nós somos almas que apresentamos ainda essas asperezas, nós podemos nos ferir, podemos nos decepcionar, podemos nos desentender, mas isso não pode superar o propósito sublime que nos reuniu e que alimenta essas instituições. Então, o Paulo trouxe muito bem a orientação dos benfeitores ao início do comentário. Podemos divergir sobre a forma de fazermos, como direcionarmos os planos, onde prioritariamente empregarmos os recursos, mas não é possível dissentirmos. Né? Quando nós estivermos nutrindo alguma dificuldade de mágoa, de rancor, de ódios, é bom desconfiarmos, porque pode ser que estejamos sendo inspirados e alimentados por aqueles que se opõem ainda ao cristianismo na terra por infelicidade, e não aqueles que trabalham para que a fileira cristã se una e cumpra a sua missão. E na verdade, amor gera vínculo, e o vínculo gera confiança, e que é realmente aquele laço forte que vai promover e proporcionar um trabalho construído em conjunto, é a confiança. Então, quando a gente se aproxima, né, dos irmãos, dos centros, nós estamos buscando essa ambiência, né, de confiança e de amor, porque isso facilita, é uma ferramenta fundamental que facilita o trabalho, né? Vamos lá. Bom, seguindo então, né, nessa reflexão importante dessa manhã, Divaldo, como estimular então a compreensão de que o movimento espírita vai além de encontros, congressos, palestras e envolve a rotina das instituições espíritas? Através da nossa ação no dia a dia. Sermos espíritas no lar, na oficina de trabalho, na rua, para que todos saibam quanto bem nos faz o espiritismo. Eu trabalhei numa instituição governamental. Era um edifício de 12 andares. Eu era o único espírita. E os colegas me faziam muito bullying. Muito. Ainda mais que tendo o epíteto de médium, muitas vezes era quase levado ao ridículo. Mas eu havia meditado muito numa frase, que somente lobos caem na armadilha de lobos. Como eu não era lobo, então me preservava. Mas apesar de os colegas zombarem muito nos anos 40, 50, em que ser espírita era quase um desafio, especialmente espírita público,
porque a maioria disfarçava, eu sou espiritualista, mas frequentava o centro espírita. Claro que era espiritualista, mas era, além de espiritualista, aceitava o código da doutrina espírita. Porque, para fazer recordá-los, espiritualista é todo aquele que acredita na imortalidade da alma. E Kardec propôs o nome espiritista por causa das qualificações. O católico é espiritualista, mas não crê na reencarnação. Nós acreditamos. O protestante é espiritualista, mas não crê na comunicabilidade dos espíritos. Nós acreditamos. O muçulmano é espiritualista, mas ele não crê na pluralidade dos mundos habitados. Nós acreditamos. Então, há algumas diferenças que tipificam o comportamento espírita. E então, por isso, nós nos qualificamos como espiritistas. E apesar dessa diferença, eles me respeitavam, porque eu era um pouco Caxias, usando a expressão popular da Guerra do Paraguai. Chegava o momento de todos saírem para uma noite de prazer. Você vai, Divaldo? Não posso. Mas os espiritismo proíbem? Não. É que hoje eu tenho reunião. Mas a reunião é mais importante para mim, é o meu alimento. Para vocês é outra coisa. E devagar, devagar, eles foram perguntando o que é que havia afinal. E eu tive um exemplo que demonstrou a vivência como é diferente da teoria. Eu era oficial de gabinete do delegado. Hoje, os nomes mudaram. É Public Relation. É uma coisa muito complicada. E então, eu secundava o nosso presidente. E chegou uma representação do Rio de Janeiro, que era a nossa matriz. E eu tive que dar assistência a essa personalidade. Durante o dia, eu estive com ele, e às 18 horas, quando eu ia para casa, ele me disse: olha, Divaldo, eu quero que você me leve a uma boate. Eu nem sabia que havia boate. Eu digo assim: uma boate, né? Aqui em Salvador tem? Eu digo: eu acho que sim. Ele disse: eu gosto muito, eu gosto de me divertir. Eu gostaria que você me levasse. Eu disse: pois não, a que horas? Às 20 horas. Ele disse: então vai dar tempo de eu correr aí ao lugar de turismo. Aí eu descobri um lugar que era uma boate. E às 20 horas eu estava. Ele disse: você vai comigo, não é? Eu disse: é. E aí fui à boate. E aí veio o uísque, veio isso, veio aquilo, ele dançou muito. No outro dia estava de mau humor e eu tinha que justificar aos demais clientes. Na segunda noite, ele me disse: hoje eu quero ir a outra boate. Eu arranjei outra boate. Assim foi. Terça, quarta, quinta, já não tinha mais boate. Só tinha, naquele tempo no Brasil, a palavra cabaré não é conforme se usa na França. Era um lugar assim um pouco mais animado. E ele disse: Divaldo, hoje nós temos que ir a qualquer boate. Eu digo: olha, já esgotamos. Pelo que eu estou informado, só existe o cabaré. Ele disse assim: tinha passado um filme a respeito disso, com uma grande atriz americana, sobre um cabaré de Berlim. E eu pensei que era aquilo, ela chegava, cantava. Então eu disse: olha, vamos ao cabaré. Aí eu fui ao cabaré. Era uma coisa muito animada, muita coisa, não tinha ninguém cantando. Era bem diferente, mas ele era muito animado, era carioca. E aí eu fiquei lá. Por fim, no sábado, ele disse: e agora? Eu digo: agora eu não posso. Aos sábados eu não posso. Por quê? Porque eu sou espírita. Nós temos reunião, as outras reuniões eu cancelei. Mas essa eu não posso. Mas então como é que nós faremos? Eu fui a 5 boates e cabarés que o senhor me convidou. Então ele convido para ir à nossa boate. É uma boate? É. Isso aí é uma boate de espírito. Ele disse: deve ser interessante, né? Eu digo: para mim é fantástica. E dizia comigo assim: ele vai ver. Porque nós não somos vingativos. Nós somos apenas Deus lhe pague com a mesma moeda. Né? Meus amigos, o homem foi.
Ele se embelezou, passou creme no rosto, passou glosstora no cabelo, fez tudo que tinha direito. E fomos. Quando chegamos lá, ele disse assim, nossa, o salão é bom, não é? Eu digo, e lota, fica até gente de pé. E quando chegou na hora, a palestra era minha. E eu fiz uma abordagem de um capítulo do Evangelho, o homem de bem. Coitadinho, ele não conseguiu entrar no item do homem de bem. Precisa ter raça para não entrar no homem de bem. Mas aí eu arranjei um jeito, botei também ele como um homem de bem. Quando terminou, ele me disse assim, e agora, qual é a festa? Agora a festa, fazemos uma prece e tomar água fluida. Para quê? Para fortalecer. E o uísque? Eu digo, o nosso uísque é fluídico. Né? Como o uísque, tem um vapor muito grande, etc. Ele ficou admirado e me perguntou, você faz isso toda semana? Eu digo, não, senhor, toda noite. Como é que você aguenta? Ele diz, da mesma forma que o senhor aguenta o desgaste, eu aguento a substância que me dá vida. Ele ficou tão impressionado que na segunda-feira eu estava esperando em que boate se ia. E estava preparado para repetir a dose. Na primeira, íamos repetir. Então, quando foi à tarde, ele disse assim, Divaldo, hoje vai ter... Eu perguntei o quê? Lá, na boate espírita? Eu disse, vai, sim, senhor. Então, vamos lá. Eu gostei, viu? Eu gostei da tal da água fluida, porque eu estou em abstinência alcoólica. Imagine, estava em abstinência. E eu bebi aquela tal da água e não tive vontade. Entenderam? Indireta, né? Então, ao invés do álcool, água fluida. É a mesma coisa. Melhora na hora. Pois o homem retornou ao Rio, simpático ao espiritismo, e desde então, já vão mais de 40 anos, ele se tornou espiritista. E um dia eu lhe perguntei, mas para eu poder dizer ao senhor, que era meu chefe, meu patrão, e me podia pôr para fora, que nós temos uma boate espírita, por que o senhor foi? Ele me disse assim, porque eu observava que nas boates você não bebia nada, não dançava nada, eu imaginava dançando rumba. Imaginem, me imaginava, né, nas músicas animadas, etc. E como eu não tenho hábito, e você não se aborrecia? Não, eu precisava conhecer tudo, e lá eu conhecia com o senhor. E vi quanto era vão, como era ilusório, como nós arranjamos tóxicos para nos iludir. Eu havia encontrado no cristianismo a fonte viva. E então eu me alegrava e agradecia muito a Deus estar do lado de cá sem ter nenhum medo do lado de lá. Então, esta é a melhor maneira de nós demonstrarmos, porque a pessoa fica preocupada. Os meus colegas dizem, mas você não bebe álcool? Digo, não, não bebo álcool. Mas você não fuma? Não, por causa do meu fígado. Mas você... Não, porque não há necessidade. Mas não. E como é que você vive? Conforme as regras do bem proceder. E terminou toda a palestra que ia ter oficial, mesmo. De volta você pode fazer para nós, digo, olha, a minha experiência é espírita. Se eu for falar sobre o RDE, o Regulamento do Exército, o BO, o nosso boletim, eu vou terminar falando sobre Allan Kardec. E aí nas palestras oficiais, dizem assim, porque no Livro dos Espíritos também tem isso. E quase que a espiritada toda lá do nosso instituto adotou o comportamento espírita, porque nada melhor do que atos. Uma ação nobre, silenciosa, vale mais de 500 mil palavras. Então esta é a melhor forma de nós demonstrarmos a excelência da divulgação espírita e da unificação. Nós podemos ir a todo lugar, estarmos em tudo, mas não sermos vítimas das circunstâncias. Acontece muito, Divaldo, que muitos espíritas ou que estão iniciando o processo gostam de novidades, né, gostam de modismos, e a gente vai vendo, introduzindo dentro da doutrina algumas posturas que não fazem parte. Você podia falar alguma coisa sobre a universalidade desses ensinos? Universalidade dos ensinos, porque às vezes
alguma orientação de algum médium, de alguma pessoa, passa a ser verdade pela própria instituição. Muitas vezes aparecem médiuns autênticos, porque a mediunidade é uma faculdade orgânica, não é uma propriedade do espiritismo, como a reencarnação também não é, como a pluralidade dos mundos habitados não é. Jesus fala sobre ela, quando diz que a casa do Pai tem muitas moradas. O espiritismo adotou os itens universais a que os espíritos se referiam. E aparecem muitas vezes coisas exóticas que vão influenciar o comportamento das instituições. Houve um período no Brasil, na década de 50, que um espírito nobre de nome Ramatiz começou a dar mensagens admiráveis, mas admiráveis com as características orientais. O espiritismo não é do Oriente nem do Ocidente, é da humanidade. E surgiu o movimento ramatizista. A Federação Espírita foi convidada a pronunciar-se se isso era o espiritismo. E disse que não, era uma opinião de uma entidade. Porque no espiritismo, uma opinião não vale. Mas quando tem a universalidade, quando muitos espíritas, muitos espíritos, em muitos lugares, através de pessoas que não se conhecem, hoje está muito complicado por causa da internet. Antes de acontecer o fato, a internet já anunciou. Então, as experiências e as pesquisas são através da lógica, de outro método. Então, aí nós temos o caráter universal. Aquilo merece respeito, porque veio de fontes autênticas, por diferentes canais. Então, o movimento ramaticista trazia determinadas injunções que nada tinham a ver com o espiritismo. E muitas pessoas se contrariavam, mas por quê? Veio a Legião da Boa Vontade, uma obra notável de Alziro Zarur, mas não era nenhum compromisso com o espiritismo. Era uma proposta, eu conheci pessoalmente Zarur, estive no programa, proferi palestras, mas nada a ver com o espiritismo. E então não confundir isso com toda a sinceridade, separar as águas. O espiritismo é melhor do que nada. É a única doutrina que tem as características que correspondem ao pensamento de Jesus Cristo. Então é a restauração do Evangelho, é o Cristo de volta. Nós teremos que ter muito cuidado para que essas opiniões e essas condutas de médiuns não sejam transformadas em doutrina na base do movimento espírita. Essa deve ser a nossa vigilância e é um dos cuidados da unificação. Aparece alguma coisa exótica e nós achamos interessante, mas é necessário que aqueles que conhecem a doutrina nos advirtam. Olha, isso é um fenômeno histórico, sociológico, é mesmo um fenômeno mediúnico, mas é um fenômeno sem vitalidade, que vai passar, é um modismo. E nós vivemos de modismos, cada período nós arranjamos uma novidade, tanto na moda convencional como no campo das ideias. Mas a doutrina é firmada na rocha da verdade. E eu te digo, Simão, falou Jesus, que os ventos não derrubarão. Esta verdade permanecerá. Daí, todo esse zelo das federações é para evitar os enxertos, os apêndices, as ideias pessoais, e um dia no futuro nós termos uma balbúrdia de conceitos sem definir a realidade do espiritismo. Aproveitando só essa temática, é tão boa a oportunidade de nós trazermos isso, né? Nós sempre refletimos, quando ouvimos a afirmativa, de que mas esse trabalho, aquele, é feito de boa vontade. A boa vontade, ela é fundamental. Mas também podemos perceber, nas orientações do codificador, especialmente em Prolegômenos do Livro dos Espíritos, quando ele fundamenta a inexistência dos ritos, não é? Das práticas, das imagens nos centros espíritas, e nós ficamos imaginando que talvez isso possa ser uma questão de ordem formal, e não é.
em verdade é porque o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. E Kardec diz que se nós adotássemos essas práticas, esses apêndices, que são desnecessários ao Espiritismo, essas pessoas, ao adentrarem o centro espírita, sentir-se-iam violentadas na sua fé. O codificador chega a afirmar que nós teríamos católicos espíritas, judeus espíritas, protestantes espíritas, justamente por isso que o Divaldo traz, porque o Espiritismo ele está em a natureza, são os princípios da lei divina, da lei natural universal. Então, esse desvio de práticas doutrinárias, que quase sempre nasce do isolamento ou do personalismo, e por isso a unificação é a vacina contra essas práticas, não deixa de ser uma falta de caridade. Porque quando nós mutilamos o corpo da doutrina espírita com ideias particulares que não estão em Allan Kardec e em Jesus, nós estamos reduzindo o potencial de consolo das nossas instituições e muitas vezes deixando de enxugar essas lágrimas. Então, se fora da caridade não há salvação, é a grande máxima da doutrina espírita, nós precisamos compreender que o esforço de fidelidade aos princípios do Espiritismo não é uma prática violenta ou excludente, e sim, e sempre, um esforço de caridade. Isso é muito importante para a nossa compreensão, só queria fazer esse breve comentário. Não, vamos continuar. Nós já estamos chegando ao final desse momento tão relevante, né, no nosso congresso, e considerando, né, que nós estamos vivendo um ano significativo, em que comemoramos os 70 anos do Pacto Áureo, nós pedimos que cada um deixe, né, uma breve mensagem de estímulo à união, à unificação do movimento espírita. Então, eu vou agora, aproveitando essa oportunidade, lembrar da nossa responsabilidade nesse momento em que comemoramos, né, como já foi mencionado aqui, neste 2019, 70 anos do Pacto Áureo. Trabalho muito importante que veio dar um melhor direcionamento dessa atividade tão importante no nosso país. E lembrar que todo o trabalho que realizamos agora, ele teve por base aquilo que os nossos irmãos fizeram antes de nós. Então, isso nos dá uma responsabilidade muito grande, porque nós precisamos dar continuidade a esse processo de trabalharmos na unificação, na união, para que as instituições se unifiquem e se fortaleçam em todo o nosso Brasil e ele possa cumprir esse programa de Ismael, como o Paulo lembrou naquele comentário, né, que é o programa, não é um programa, como se tivesse muitos, não. Esse é o programa de Ismael. Então, a nossa responsabilidade de deixar para aqueles que virão depois de nós, porque estaremos uns antes, outros depois, mas no plano espiritual, e eles então, né, ou muitos dos que aqui estão, continuarão essa tarefa. É uma responsabilidade, portanto, muito grande deixarmos para aqueles que prosseguem, porque isso é um processo, a doutrina tal qual, né, aqui plagiando, né, o Dr. Bezerra de Menezes, tal qual Allan Kardec nos legou, porque se nós estivermos fiel a Allan Kardec, nós estaremos fiel a Jesus. E nós estamos empenhados nesse processo, a Federação Espírita do Estado de Goiás, como parceira da Federação Espírita Brasileira e de todas as federativas, nesse amplo programa, e nós convidamos todos os nossos irmãos para que
estudemos mais a obra de Allan Kardec para que a gente possa unir nessa base segura. E aqui, aproveitando, né, o comentário de Divaldo, nós temos viagens excelentes, né, para muitos. É uns cabaré um pouco distante, Divaldo, mas vale a pena, né, essa viagem pelo estado, para unirmos, a gente rever, abraçar os amigos e dar continuidade a esse trabalho. Nós ficamos, então, muito gratos, somos muito gratos àqueles que vieram antes de nós, e então vamos trabalhar para que, por nossa vez, possamos também dar sustentação a esta obra, para que aqueles que vierem depois possam, então, continuar o trabalho de Ismael na pátria brasileira. Muito obrigado. Mais alguma consideração? Filha. Nós gostaríamos de agradecer realmente por esse momento, e a FEEGO muito especialmente, porque nós estamos sendo convidados a recordarmos que fazemos parte da mesma família. Essa família espírita trabalhando pelo mesmo ideal. E perante uma humanidade que ainda sofre. E nós estamos com um verdadeiro tesouro da doutrina espírita, que orienta, que consola, que acolhe, que esclarece, e que realmente nos convida igualmente a uma grande responsabilidade de aproximar os corações e de fortalecermos-nos mutuamente na realização dos nossos propósitos. O nosso querido Humberto de Campos nos coloca na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que o único inimigo nessas fileiras é a desunião. E por isso o nosso alerta para que estejamos com as nossas varas frágeis, porém juntas, unidas, fortalecidas no grande feixe de amor inquebrantável, para que possamos realmente realizar aquilo a que nos propusemos. Juntos, certamente somos muito mais fortes. E já estamos unidos no mesmo propósito. Não é o acaso que nos reúne aqui, não é o acaso que nos reúne nesse ideal, nas nossas instituições espíritas, nos trabalhos federativos de Goiás, dos outros estados, nacionalmente. Todos nós estamos imbuídos desse propósito. E precisamos, de fato, refletir sobre o nosso papel, triplicando a nossa vigilância, para que possamos efetivamente contribuir para a edificação do mundo de regeneração que o Cristo espera de todos nós. Que sejamos ferramentas úteis de trabalho, fortalecendo esses propósitos de união e de unificação e nos reconhecendo como família, a família espírita. Muito obrigada. Continuemos. Eu lembrava agora que o Pacto Áureo, com a Caravana da Fraternidade, o Congresso Espírita de Unificação em São Paulo, todos esses fatos se operaram naquela longínqua década de 40. Deve ter sido muito interessante viver aqueles tempos encarnados, né, Divaldo? Eu não me lembro bem assim da coisa, mas foram anos, acho que muito bonitos, porque foi a mesma década em que se publicou Caminho, Verdade e Vida, e foi a mesma década em que foi publicado Paulo e Estevão, em 1942. E eu tenho a impressão de que esses caravaneiros, que andaram o Brasil todo em condições muito mais áridas do que aquelas que nós encontramos hoje, eles haviam lido Paulo e Estevão. Porque é lá que Emmanuel, em determinado ponto da obra, vai nos trazer a afirmativa belíssima: Jesus é um socorro do céu, e tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Quando nós temos a oportunidade abençoada de servir por misericórdia divina, não por mérito algum, onde nós todos estamos reunidos, que é o movimento espírita, Deus nos livre
de delongarmos o desespero dos homens por questões pequeninas que nos desunam. Então, quando nós celebramos o pacto áureo, parece-nos que, além de render a gratidão verdadeira às almas que nos garantiram o dia de hoje, é preciso darmos a nossa contribuição para o dia de amanhã. Então, despedindo-nos com muito carinho dos nossos amigos da família de Goiás, e já com uma pontinha de saudade, se pudermos rogar em favor de nós próprios e de todo o nosso movimento espírita aos céus, a Deus, que seja para que não nos falte amor e união, e que nós sejamos capazes de, em algum momento, contemplando o horizonte de uma terra regenerada, identificarmos que colocamos um pouquinho do nosso coração nessa grande obra. Trabalhemos juntos, para que o Senhor, ao voltar, encontre a obra acabada. Muito obrigado por tudo e pelo acolhimento que nos deram nesses dias. Agradecemos em nosso nome e em nome da Casa de Spinelli, a Federação Espírita do nosso Estado. É um momento muito significativo. Entre os espíritos que aqui estão conosco, algumas entidades venerandas do movimento espírita brasileiro. Destaca-se um espírito goiano que viveu e se dedicou muito à causa de Jesus. Ele me diz que é Eurípides Fagundes Lima, de Anápolis, que ele era apenas um frequentador de instituições. Ele era divulgador de produtos de laboratório, mas encontrou na doutrina espírita o caminho da plenitude. Quando estava encarnado, foi a sua mãezinha desencarnada quem o conduziu ao centro espírita e o libertou de problemas muito angustiantes. Agora, no mundo espiritual, ele está profundamente sensibilizado, porque desencarnou durante os dias de um congresso aqui em Goiânia. E na sua simplicidade, ele veio dizer que o centro espírita não é apenas um lugar para debates doutrinários, é uma escola de almas. Mas essa escola de almas é também um hospital, onde se aplicam terapias preventivas e curadoras. Mais além, o centro espírita é uma oficina de trabalho, onde se desenvolvem os valores do serviço a benefício da iluminação interior. E vem dizer aos companheiros terrestres que todo e qualquer investimento no bem em favor da imortalidade da alma, como subsídios iluminativos para a existência, é de um valor inestimável. E ele vem na condição de um modesto trabalhador, quase anônimo, que através do vale da morte encontrou a madrugada da vida e continua no desiderato, amando e trabalhando, porque a maior surpresa que ele teve no além, depois de constatar a sobrevivência,
é que não há repouso. O trabalho proporciona o repouso, mas é o amor, o laço, que deve envolver todas as criaturas. E este sentimento de amor deve viger na casa espírita, para que os seus membros constituam uma família muito feliz. A família espírita tem que sobreviver ao imenso vendaval que varre a terra e que lentamente está destruindo as mais belas florações da humanidade. Que nós os espíritas, estejamos cada vez mais unidos, porque nos necessitamos para bem servirmos aquele que é o perpétuo servidor das nossas vidas. Portanto, união das almas para unificação das entidades. Ele afirma que é muito conhecido aqui de algumas pessoas no auditório e deixa um grande abraço. Eurípedes Fagundes Lima. Nossa gratidão a todos vocês, né? Ainda vamos ter um momento importante. Gratidão à equipe espiritual que nos acompanhou e nos acompanha nesses momentos. Normalmente o amigo que veio nos trazer essa mensagem. Gratidão à FEB, que enviou uma representante tão linda, né? Ao Gabriel. O Paulo Maia, de Brasília, presidente da federação, também deve estar presente. Os nossos irmãos dirigentes espíritas, coordenadores estaduais, regionais, de atividades diárias. Então, nossa gratidão por esse momento tão importante de esclarecimento ao nosso movimento espírita de Goiás. Então, nós encerramos esse momento especial e a nossa gratidão a cada um que esteve aqui colaborando com essa reflexão que fundamenta, na verdade, a nossa motivação, nosso compromisso com esse movimento da doutrina.